Bem, queridos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Sou o Diego, sou casado há 18 anos com a Ana Paula, tenho 3 filhos, Caleb, Daniel e Samuel, um de 15 anos, um de 9 e um de 3 anos. Estamos servindo a Jesus lá em Vitória do Espírito Santo, uma cidade profética, né? E de vez em quando o Senhor nos traz para levar a palavra. Tem 12 anos que a gente vem na América, Deus tem nos levado para outras nações também. Então a gente está muito feliz de ver o reino de Deus expandindo pela graça dele e nos conectando com amigos do reino. E aí o reino de Deus é assim, né? Ele nos dá amigos no meio da jornada. Isso é o mais precioso. Os relacionamentos que nós fazemos em viagens, em conexões e são presentes de Deus. São graça de Deus que você pode ter. Estava falando com o Douglas, um amigo daqui também, e Deus nos dá amigos. Eu tenho aprendido a cada vez mais valorizar os amigos da mesa de Jesus. Quando você anda no caminho de Jesus, você encontra os amigos de Jesus. Isso é incrível, isso é poderoso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Temos uma amiga em comum, a pastora Joyce, nos conectou, o pastor Henrique. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas e Deus está nesse lugar. E muita alegria, pastor Henrique, de a gente poder estar aqui junto. Sei que Deus vai fazer muitas coisas, porque o movimento de Deus não é como o movimento do homem. Davi, ele tinha estrutura, ele tinha técnica, ele tinha engenharia, mas ele esqueceu do mais importante. Sabe, às vezes algumas coisas Deus faz que a gente vai mais devagar, mas a gente continue carregando a presença. Então eu vi alguns processos de Deus indo mais devagar, mas Deus falou que eu chamei ele para carregar a minha presença. Sabe, então algumas coisas que Deus está fazendo que não estão no tempo que você achou que ia acontecer, mas Deus está falando, vá, mas continue com a presença. Tem algo no seu coração, algo que Deus te deu para mover atmosferas e ambientes, e Deus está conservando isso em você, Deus está guardando você, Deus está escondendo você, para que você possa viver o que Ele tem para as nações. Não é só aqui, não se limita a Estados Unidos. Há promessas que estão guardadas, há coisas que Deus gerou em você, que ainda não vieram à tona, não vieram à luz, mas o Senhor está dizendo, eu estou no meu tempo, eu estou no meu compasso, eu estou moldando Ele para o propósito, eu estou trabalhando com a casa e com a família dele. Então você vai dar 6 passos e vai continuar sacrificando, você vai dar 6 passos e vai continuar movendo, porque quando você colocar o seu coração naquilo que Deus está te chamando para fazer, Ele vai mover a atmosfera e a presença. E assim como Ele te chamou para fazer, não há uma formatação, não há uma caixa, não há uma configuração, não há estruturas que vão moldar aquilo, não há uma armadura de Saul que pode caber em você, mas sim o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está gerando você no secreto, Ele está guardando coisas dentro de você. E assim como Davi pegava sua harpa e tocava para o Senhor, faça isso, guarde, conserve isso. Eu via claramente isso, e os próximos 7 anos o Espírito Santo vai projetar dentro de você aquilo que Ele já guardou dentro de você, vai tomar uma projeção, uma proporção, canções serão derramadas sobre a tua vida, sobre o seu coração. Aquele projeto que estava guardado, que não veio à luz ou não funcionou como você queria, Ele vai fazer de novo, mas com uma roupagem nova, com coisas novas, com pessoas novas. As conexões foram quebradas, elas vão ser restabelecidas de uma nova maneira para aquilo que Deus te deu. Há uma paternidade de Deus te encontrando para que você possa fluir naquilo que Ele te chamou para fazer. E essa paternidade vai curar o teu coração, vai te restabelecer na rota, vai colocar dentro de você algo novo, algo fresco, algo que veio do céu. Não vai ter como cópia, não vai ter referência de nada, mas é singular aquilo que o Espírito de Deus está fazendo dentro do seu coração, dentro da sua casa. Ele está movendo você de geografia e não é à toa. Ele te escondeu para que Ele possa projetar. E por mais que algumas conexões caiam, Ele vai falar, não precisa de padrinhos para me colocar no lugar que eu tenho para Ele. Diga isso para Ele, porque o que eu vou fazer com Ele é singular, é puro, é fresco. E vai mover, como Davi movia atmosferas, vai mover e vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer um restaurar de Deus para essa estação, para essa geração. Então guarde o teu coração, guarde o teu coração, guarde o teu coração. Vá devagar, mas vá com a presença. Você sabe disso, muitas pessoas já negociaram isso no meio do caminho. Você já esteve em mesas e viu isso acontecer. Mas não será assim com você, diz o Senhor. Não será assim com você. Ele está alinhando o teu coração, Ele está moldando você, Ele está fazendo de novo. É uma janela de oportunidade para a tua vida. Uma janela de graça para aquilo que você carrega.
Você pode adorar o Senhor Jesus. Levanta a sua mão para o céu e adore o nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu e adore o nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu e exalte o nome do Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua presença. Santo, 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 Santo é o Senhor, digno de glória, digno de honra e de louvor. Ah, eu sinto Deus aqui. Uma noite de renovo que desce do céu sobre nós. Santo, 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 digno, 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 majestoso, poderoso, digno é, digno é, digno é. Deus está tocando em pessoas aqui. Deus está tocando em pessoas aqui. Doce presença, doce presença. Um óleo de alegria está descendo sobre a casa. Um óleo de alegria está descendo sobre a casa. Um óleo de alegria está descendo sobre você. Porque a primeira coisa que o diabo quer fazer quando você está numa guerra é tirar a sua alegria. Mas o Espírito, eu ouço o Espírito dizer: eu estou derramando um óleo de alegria sobre vocês. Eu ouço o Senhor dizer, Salmo 91, versículo 10: o Senhor me ungiu com óleo fresco. Ele me ungiu com óleo fresco e Ele me deu a força de um boi selvagem. Há uma força do céu descendo sobre a tua vida. Há um renovo do céu descendo sobre você. Há algo que o Espírito de Deus está fazendo, que toca na tua cabeça e vai até a planta dos seus pés, que vai romper com todo jugo, vai romper com toda estrutura que te prende, vai romper com tudo que te paralisa, tudo que te escraviza, toda algema. Aquele dia, diz Isaías 10, 27, o jugo será quebrado pelo poder da unção. A unção que Deus te dá para a nova temporada é uma unção que quebra jugo, é uma unção que rompe grilhões, é uma unção que despedaça, é a unção de Isaías 45. O Senhor vai diante de ti, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça o serrolho de ferro, Ele te revela o oculto, o escondido. Ele vai te tirar das trevas e te colocar na luz. É na reunião que você menos espera que Deus te pega. É na reunião que você menos espera que Deus te surpreende. É na reunião que você menos espera que Ele passa. E quando Ele passar, toque na orla do manto. Toque na orla do manto. Seja curado e restaurada. Relama candara lama shondorolo makai, relama ya candara lama shandara lama candara lama. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, tua presença é real nesse lugar. Ah, 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 ah. Sim, Espírito Santo. Oh, és amado, és adorado, preferido, esperado. Ora manaba candoro balaba xandara lama candara labaye.
Não estava na lista, mas sentou na mesa, porque entregou os 5 pães e 2 peixes. O Espírito falou: eu vou multiplicar o que ele entregou. Não está mais preparado, mas está disponível. Não está mais o preparado. E falou: Senhor, por que eu? Porque ele te escolheu, ele te chamou. E o menino dos 5 pães e 2 peixes, ele entregou o que tinha e Deus multiplicou. E porque você entregou, pastor, porque você entregou, porque você não se escondeu do chamado, você não se escondeu da voz do céu. Ele te unge para alimentar uma multidão. Ele te unge para alimentar uma multidão. Recalamana xandaralamakai. Remanabacandaralabachandaralabacandoro miacabadacuiende. Iremanamacandaralamaia candaralamacaie. Se você pode adorar, adora o Senhor. Só adora o Senhor. Ele já está movendo aqui, irmãos. Eu já vou pregar, fica tranquilo. Eu já vou pregar, fica tranquilo. Mas tem um óleo de Deus descendo nessa casa. Só recebe disso. Se Ele está derramando, receba disso. Se Ele está derramando, glorifica. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você tem que glorificar, glorifica. Só adore, só adore, só adore. Alamana xandara alabacai. Meu amigo, meu companheiro, como eu te amo, Espírito de Deus. Como eu te amo, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Tens liberdade para mover. Um óleo de alegria está descendo. Um óleo de alegria está descendo. Um óleo de alegria para te dar força para a próxima temporada. Um óleo de alegria está descendo para te dar força para a próxima temporada. Os dias estão pesados. Deus está te esticando para você caber na nova estação de Deus. É você mesmo, você mesmo. Deus está te esticando para você caber na estação dele na sua vida. E por isso Ele derrama um óleo de alegria sobre você. Isso. Aleluia. 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 Só quero a Ti, Jesus. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vou ser bem objetivo, bem direto. O Espírito já está fazendo aqui o que Ele tem que fazer. João capítulo 4 e João capítulo 5. João capítulo 4 começa falando que era necessário Jesus passar em Samaria, o versículo 4. Quantos lugares Jesus quer passar que são necessários para nós e que a gente foge deles? Jesus quer passar em lugares que são necessários, mas que nós não queremos que Ele passe. Porque toda vez que Ele passava, Ele transformava realidades. Então,
Não adianta a gente esconder as nossas Samarias. Jesus vai ter que olhar no nosso lugar de vergonha e vai nos restaurar, nos devolver para o lugar. Era necessário passar por lá. Tem lugares que você não quer que ele passe, mas ele vai passar, então permita ele passar. Jesus passa por Samaria. Ele chega ali, ele descansa na beira de um poço, porque ele estava cansado da viagem. Outro princípio poderoso, eu não vou pregar sobre isso, Johnny, mas é interessante a gente entender. Se até Jesus reconheceu a sua limitação e parou para descansar, por que você não para? E se descanso fosse fácil, não seria um mandamento. Nós não conseguimos descansar porque achamos que estamos por conta própria. Nós não conseguimos descansar porque achamos que nós que produzimos aquilo que comemos, que fazemos. Mas desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante a ti. Ele trabalha. Ele trabalha. Enquanto você descansa, ele trabalha. Ele não trabalha enquanto você trabalha, porque o resultado do seu trabalho não produz o mesmo resultado do trabalho de Deus. Mas enquanto você consegue descansar, porque o reino de Deus é assim: o homem plantou uma semente e foi dormir, e não sabendo como, porque o que você pode explicar não foi Deus que fez, mas o que você não pode explicar foi isso que ele fez. Se você pode explicar, se você pode medir, se cabe na sua planilha, não é milagre, é boa gestão. E nós temos que ter isso. Isso é joia. A Bíblia valoriza a administração e planejamento, mas a Bíblia também valoriza passos de fé. Mas chegamos num lugar muitas vezes que ficamos tão confortáveis que não podemos nos mover mais. Então, se a nossa vida se torna tão confortável que eu não posso dar passo de fé, então eu estou vivendo para mim mesmo e não para o Senhor. Era necessário passar por lá e ele senta e descansa. A primeira palavra que eu quero dizer para você é que se você não conseguir entrar num lugar de descanso, é sinal que você é o seu próprio Deus. Nós estamos numa geração que está sofrendo de todos as síndromes que já existiu, os transtornos que já existiu. Eu estava lendo sobre isso. A nossa geração entende mais sobre transtorno do que qualquer outra geração. Mas o fato dela entender sobre as causas, os transtornos, os CIDs, não resultou nela uma transformação de entender o estilo de vida que ela tem que viver. Você conversa com as pessoas, elas sabem os diagnósticos, sabem tudo, mas não vivem conforme aquilo que Deus chamou para viver, sabe? Não fale isso porque está no meu trauma. Não fale isso que isso está no meu não sei o quê. Mas o que você vai fazer com isso? Você acha que Deus não está antecipado disso? Ele foi pego de surpresa com isso? E não conseguimos descansar e extravasamos demais. Corremos demais. Cansamos demais. Vivemos em burnout. É a doença do século. Porque excedemos o limite, porque não confiamos no Deus que nos chamou. E quando eu falo com você em descanso, você fala: é difícil, pastor, porque se eu não trabalhar eu não como, porque é a minha hora. Aí você tem vários discursos do contexto da América, mas desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus que trabalha naqueles que nele esperam. E isso não é uma licença para sua preguiça, mas é um princípio para sua fé ser praticada e aplicada. Inútil vos será trabalhar, comer o pão de dores, acordar de madrugada, porque seus amados lá enquanto dormem. Olha o que Deus falou comigo, Douglas. Olha o que Deus falou comigo, pastor Tiago. O diabo está roubando o que é mais precioso da nossa geração: o sono. O homem plantou uma semente e foi. Desde a antiguidade é descanso. Então o texto de Salmo 127: aos seus amados dá enquanto dorme. E na hora de dormir, tu não consegue dormir. Não você, o pessoal lá do Brasil, da igreja que eu pastoreio. E aí é um Zolpidem para dormir e um Vivance para acordar. Esse diz a balinha da inteligência. Não sei se vocês já viram. Mind Hot. Ficar mais inteligente, para ficar mais acelerado, ficar mais conectado. Eu não consigo descansar porque eu tenho que produzir. Irmãos, eu tenho 3 filhos, eu sei o que tem que produzir para pagar as contas em casa. Eu sei o que. Tem mais 356 filhos aonde? Lá na Zâmbia, projeto social que a gente tem, e 250 filhos lá no nosso outro projeto social. Então eu sei o que eu estou falando. Mas se você não aprender a descansar em Deus, Jesus
parou e descansou no poço. Se Jesus descansou, por que eu não posso? E quando a mulher chega no poço, Jesus já está lá. Você chegou num lugar da sua vergonha, que você tem que fugir dos outros, para ir em um lugar no horário diferente, para as mulheres não te encontrar da comunidade. Você acha que é um dia comum, um momento comum, mas quando ela chega lá, Jesus já estava lá. Quando Pedro chegou na praia, já tinha peixe assado, pão de alho, churrasquinho pronto. Mas Pedro não tinha pescado nada, pastor Henrique. Estava pescando, não tinha pescado nada. Mas quem disse que a tua provisão depende da tua produtividade? Antes de você chegar, ele já tinha tudo preparado para você. E não é uma licença poética para preguiça. Odeio pessoas preguiçosas. Mas se você não aprender a descansar em Deus, ele nunca vai te entregar aquilo que ele já preparou para você. Jesus parou, descansou, encontra a mulher. A mulher está na beira do poço. Quando ele argumenta com ela e pede água, ela fala assim: tá bom, não dá para tratar todos os pontos da conversa. Eu não tenho como te dar água. Ela fala do poço de Jacó. Ela tem histórico, ela tem conexão geracional. Mas aquela conexão geracional que ela tem serviu por um tempo, mas não vai servir para o próximo tempo que Deus tem para ela. Então aquilo que ela estava apoiada, na experiência, no histórico, no legado, na religiosidade, trouxe ela até aquele lugar, mas não ia levá-la para o próximo nível. Então muitas vezes nós estamos apoiados em estruturas, em coisas que nos fizeram chegar até aqui, mas não vão nos levar no próximo nível daquilo que Deus tem para nós. E aí é tão verdade isso, que aquele poço que não representa o reino de Deus, representa um modelo de algo que já funcionou, mas que não está funcionando mais, de espiritualidade que não é uma água fluida, é uma água parada, de uma espiritualidade que não é fresca, e ela foi buscar água por volta de meio-dia. Meio-dia a água do poço está fria ou está quente? Quente. Sabe que água quente não mata a sede. Então estamos apoiados numa estrutura de religiosidade que tem água morna que não nos mata a nossa sede. Estamos apoiados muitas vezes numa estrutura de religiosidade que a estrutura tem água, mas está lá dentro, bem distante, impossível quase de pegar. Não está acessível. Pessoas vivendo um nível de espiritualidade que é de vez em quando fundo, o cara vai conversar, tem uma experiência com Deus de 10 anos atrás. Não tem uma água fresca que mata a sede de ninguém. É uma água morna. São crentes que ficaram amargurados por meio da caminhada, que não tem mais paixão por Jesus nos seus olhos, que não tem mais alegria de vir à casa do Senhor, e colocaram outros deuses no meio do caminho e acham que Jesus é um garçom para servi-lo naquilo que ele quer fazer. Não são crentes mais que têm um brilho nos olhos quando falam do nome de Jesus. Crentes que já viveram o primeiro amor e desestimulam outros que se convertem a viver esse primeiro amor também. Não são crentes que estão vivendo novidade com Jesus, mas tudo que eles têm é uma água morna para entregar. Apoiado em experiências do passado, foi construído por Jacó, os filhos beberam, é sustentado por várias gerações, e esse discurso de saudosismo permeia a vida desse cara, e a única coisa que ele tem para contar é uma história que um dia aconteceu, mas ele não tem nada para contar hoje do que Jesus está fazendo na vida dele. Ele tem uma mente inchada de conhecimento, mas tem um coração raquítico de fervor e de paixão. Ele conhece tudo da Bíblia, mas ele não experiencia o provar e ver de que o Senhor é bom. Então ele se tornou um crítico da fé. Ele se tornou um julgador dos cultos. Não gostei do louvor, nota 5. Não gostei da cadeira. O kit está muito sem graça. Meu filho não gosta dos lanches. O estacionamento estava muito cheio. O fulano, como se fosse um shopping. Ele entra na igreja com o coração de quem entra no mall. Ele não é um cara que veio entregar uma adoração, ele veio consumir um culto. Pode pregar assim, pastor, aqui? Então ele vem consumir. Então se a luz estiver forte, se o louvor não estiver legal, ele não veio encontrar aquele.
ele não vem encontrar. Sabe, eu lembro de Caçadores de Deus, Johnny. Caçadores de Deus foi um dos primeiros livros no início da minha conversão que eu li. E ele fala assim: eu estava numa reunião e Deus se manifestou. E eu ficava tentando sentir o cheiro dele para saber onde ele ia se manifestar e tocar as pessoas. Eu queria vê-lo, eu queria senti-lo, eu queria sair dali transformado. Eu não queria ir mais para uma reunião para bater o meu cartão da religiosidade, começar minha semana e ter um desencargo de consciência, porque no Brasil eu servia, porque no Brasil eu fazia. Não acontecia, não, eu vim buscar algo que a terra não pode me dar, só o céu pode derramar sobre mim. Se apoiado numa estrutura de religiosidade, de experiências passadas, água morna que não sacia a sede de ninguém, e um método, um cântaro para pegar essa água. Um cântaro, uma estrutura construída pela mão do homem. Quantas vezes eu só acessei espiritualidade por meio de alguém? Nunca eu e Deus, sempre tem que ter alguém. O profeta que revela o CPF, o outro que tem que fazer isso. E aí eu criei um misticismo ao redor de uma espiritualidade que era para ser de pai para filho. Eu estava em Jerusalém na sexta-feira, era Shabat, estava indo para o Muro das Lamentações orar. E eu vi uma mãe com um carrinho com 2 bebês e um outro menininho de 3, 4 anos agarrado na barra da saia dela. E Deus me fez eu posterizar aquela imagem. E quando o menino viu o pai que estava saindo do Muro das Lamentações, ele gritou assim, ó: Abba! Naquela hora o Espírito de Deus me fez ver aquilo. Ele falou: é assim que eu te quero. Quanto tempo você não grita Abba? Quanto tempo você não chama de paizinho na intimidade? Quanto tempo você perde para eu fazer um milagre, para eu operar, para eu curar, para eu pagar a conta, para eu fazer isso? Mas quanto tempo você não vem para estar comigo só por causa da minha presença? Abba! Com o meu espírito, marcou a minha vida. Quanto tempo você não chama ele de Abba? Quanto tempo você não se aproxima dele, não como Deus da religião, não como Deus de Jacó? Ele é o Deus de Jacó. Os pais beberam água aqui. Não, não, não. Quanto tempo você não bebe das próprias águas do rio dele? Hoje Jesus quer que você chame Abba. Você pode fazer isso por 30 segundos. Feche seus olhos e clame por ele. Ele está aqui, ele está aqui. Eu quero pregar, mas ele está aqui. Ele está falando: eu quero abraçar os filhos. Eu tô com saudade de gente aqui me chamando. Abba! Adore ele, chame por ele. Há encontros que Jesus vai liberar para você. Há encontros, há lugares que ele quer te encontrar, há lugares que ele quer te visitar, como já te visitou. Ele está dizendo: eu estou com saudade desses encontros. Lembra onde caiu e se arrepende e volta para esse lugar. Mas eu estou dentro da igreja. Mas eu saí do lugar da presença. Então volte clamando: Abba! Será que é adoração no seu coração? Será que é um clamor no seu interior? Será que é um reconhecimento que as águas que tem dentro de você está tão fundo, está tão difícil de alguém acessar, que você precisa de águas novas do rio de Deus? Clame: Abba! 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 Abba, eu pertenço a ti. Abba! Chame por ele. Onde você estava, Abba? Quando eu passei por aquela caverna. Onde você estava, Abba? Quando eu senti que todos me deixaram e eu fiquei sozinho. Pode chamar por ele, Abba. Não é sobre o poço de Jacó. Eu honro o poço de Jacó. Ele saciou uma geração. Mas é sobre o que quer fazer dentro de você.
É sobre as águas que estão dentro de você. É sobre isso, não é sobre aquilo que Ele já fez, é sobre aquilo que Ele vai fazer. As histórias do avivamento apontam onde Jesus esteve, mas hoje Ele quer se revelar onde Ele vai estar conosco. Eu amo ouvir as histórias de Gales, de Toronto, de Pensacola, de Azusa, da Bethel, de Reading, de todos os outros lugares, mas eu quero ouvir a história dele com você, a minha história com Deus. Não, eu não quero mais ouvir testemunho do outro. Está na hora de começar a escrever a minha história com o Senhor, e para isso começar eu preciso clamar: Abba! Não é sobre o que a religião me ensinou, é sobre o que o reino quer manifestar em mim. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Cara, tem algo dentro de você que não te dá descanso nem de dia nem de noite, e a terra não pode suprir, a terra não pode te dar, o dólar não pode te dar, o euro não pode te dar, nada, é do céu. Estava cansada de beber água morna. Para de dar água morna para os outros, irmãos. Que a minha vida e a sua vida seja um frescor do reino na vida de outras pessoas. Que nós venhamos exalar o perfume de Cristo e não mais discursos da nossa religiosidade. A mulher fala: você está me pedindo água, você não sabe quem eu sou. O judeu não fala com o samaritano. Eu vi você, eu vi que você está com sede. E você está achando que são homens que vão te suprir. Você teve 5 maridos. Você achou que a terra podia te suprir. Você achou que a fama podia te suprir. Você achou que o favor do homem podia te suprir. Eu vi você. Isso não está te suprindo. Eu vi você. Jesus disse para ela: você teve 5 maridos. O que você tem agora não é seu. 6. Mas eu quero te dizer, o 7º, o perfeito, chegou no teu poço. O perfeito chegou no teu lugar de vergonha. O teu perfeito chegou no lugar da sua sede. Ele sabe a sua sede. Ele sabe o seu anseio. Ele sabe o seu clamor. Ele te viu. Antes da fundação do mundo Ele te viu. Ele te escolheu. Ele te elegeu nele. Ele te chamou pelo nome. Se eu te der dessa água, você já testou de várias coisas, mas está na hora de você testar de algo que você nunca testou. Da água que jorra para a vida eterna, a água da eternidade, a água que vai saciar sua sede. Você buscou na horizontal o que você tinha que buscar na vertical. Eu vou te mostrar, e depois que eu te tocar, tudo vai mudar na tua vida. A sua sede não era de relacionamentos, não era de dinheiro. Não, o seu vazio não podia ser preenchido por um homem. Não, sabe por quê? Porque Salomão, no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, o livro que ele escreve na sua maturidade, ele diz uma coisa: tudo que meus olhos viram, meu coração desejou, isso eu não neguei. Eu tive todos os prazeres da terra, e de fato teve 700 mulheres, 300 concubinas. O homem mais rico, mais influente, mais poderoso, o rei mais influente que pisou na terra. Claro, lógico, depois do nosso Senhor Jesus. Ele sabia o que ele estava falando. Ele diz: o que meu coração desejou e os meus olhos viram, eu não neguei. Ou seja, não me privei de nenhum prazeres. Por isso que terminou do jeito que terminou. No capítulo 3, na sequência do livro de Eclesiastes, ele começa dizendo: há tempo para tudo debaixo do céu. Mas no versículo 11, versículo 12, ele diz: porque Deus plantou em nós uma semente de eternidade. Sabe por que a terra não pode te preencher? Porque você foi vazio do céu, e você só pode ser preenchido da sua natureza, da sua origem, do seu DNA. A terra não preenche aquilo que o céu esvaziou. Você precisa ser cheio de Deus. E por isso que as pessoas nos frustram, nos machucam, nos decepcionam, porque nós estamos atribuindo a elas a qualidade de nos fazer feliz.
Nós estamos atribuindo a ela o governo emocional, me suprir, me realizar. Eu sou casado há 18 anos, irmãos. Já estou aqui há 12 dias, então estou cheio de saudade da minha esposa. Sou apaixonado por ela. Ela é a mulher da minha mocidade, minha primeira namorada. Eu a amo demais, com todas as minhas forças. Mas ela sabe. E ela ligou para mim e falou: amor, Deus já falou, eu te liberei para as nações. Eu te liberei porque você não é meu, você pertence ao Senhor. Então tem coisa que nem ela pode me suprir, nem o marido, nem a esposa pode suprir. Só o céu pode te suprir. Ah, o meu pai me abandonou, ele me traumatizou. Não, seu pai não pode te suprir, mas o pai do céu pode te suprir. Ah, me abandonaram, me rejeitaram, me usaram, pastor. Ah, eles podem fazer isso, mas o céu tem resposta para reconstruir a sua história e mudar a tua vida. Então ele pega aquela mulher quebrada e diz: eu tenho água da vida para você. A resposta não é o próximo marido, a resposta é a água do céu. E ela é suprida por aquilo. Aponta para a vida eterna. Mudou o foco dela. O foco dela estava nos relacionamentos e Jesus mudou o foco dela para o céu. É tão poderoso, tão impactante. Finalizo aqui. Aquela mulher foi tocada por Jesus, entrou numa vila e transformou uma cidade toda. E Samaria, que antes rejeitada pelos judeus, agora se torna um fluxo de avivamento. Será que você está disposto a deixar Deus organizar a bagunça da sua vida e fazer com que seja um lugar de avivamento para outras pessoas serem tocadas e transformadas? Será que você está disposto que seu testemunho, sua história de dor se torne um testemunho a ser contado? Será que você está disposto a que uma ferida fechada possa dar voz ao seu chamado? Será que você está disposto para contar a sua história para Jesus por uma cidade? Porque os discípulos entraram na cidade para comprar marmita do iFood e voltaram com isso. A mulher entrou tocada por Jesus e voltou com uma multidão. A vida dela nunca mais foi a mesma. Porque sempre quando Jesus toca em alguém, a vida dele nunca mais é o mesmo. Você lembra de Jacó? Lutou com o anjo a noite toda e saiu de lá canto. Por quê? Porque a vida toda, pastor Henrique, ele tentou comprar as pessoas e fazer pela sua força aquilo que ele tinha que fazer pela força de Deus. Ele tentou comprar a sua primogenitura, agir de maneira ilegal para fluir em algo que Deus não tinha para ele. Ele tentou enganar o seu pai, ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão. Depois ele engana o seu tio Labão e ele é enganado por ele. E por 10 vezes Labão tenta mudar o salário dele quando ele quer sair. Isso foi boa, né? Isso foi muito bom. 10 vezes Labão tenta mudar o salário dele. Porque toda vez que ele chegava para Labão e falava: quero sair, ele falava: não, vou aumentar seu salário. Porque toda vez que você quer romper um ciclo que o diabo está te prendendo, ele te compra para que você possa permanecer nele. E por 10 vezes ele tentou mudar, por 10 vezes ele tentou sair e não conseguiu, até que ele se encontrou com o Senhor. Ei, quantas vezes você tentou mudar sozinho e não conseguiu? Quantas vezes você aceitou a maior proposta do diabo para permanecer no lugar de conforto? Até um dia que ele se encontra com o próprio Senhor Jesus. Os teólogos de plantão não vão me deixar mentir que foi uma teofania, a manifestação do próprio Cristo de maneira corpórea, ali lutando com ele. Não foi um anjo, foi o anjo do Senhor. Então era o próprio Cristo lutando com ele. Passou a noite toda lutando. E ele agarrou o anjo. E não tinha nada a ver com aquela música, só sai se me abençoar. Não sei quantos de nós queríamos essa noite uma bênção desse jeito. Com uma espada sendo tocada, deslocando a sua coxa para você mancar para o resto da vida. Jacó, a partir daquele dia, foi transformado o nome e a sua natureza. Porque por mais que nós queremos um evangelho que muda comportamento, o Senhor nos oferece um evangelho que muda a natureza, de dentro para fora. Pode melhorar o comportamento, pode começar a dar paz do Senhor, mas se não mudou o coração, não trocou o coração de pedra por um coração de carne, não vale. E aí, ele está mancando. Ele sai de lá, o anjo tocou nele, ele está mancando. A partir de hoje, naquele dia, ele não foi mais Jacó. Porque o encontro com Deus muda a nossa natureza, transforma o nosso nome. Eu não sou chamado pelo meu pecado. O diabo te rotula, Deus te nomeia. O diabo te chama pelo seu pecado, Deus te chama pelo seu nome.
Então a vida toda Jacó, porque puxou o calcanhar do irmão. Agora Israel, príncipe de Deus. O príncipe de Deus já estava nele, mas por conta do pecado e dos ambientes que ele estava, ele não conseguia enxergar. Mas agora Deus transforma um encontro com Deus. Tocou na coxa dele. E a partir daquele dia, foi transformado o nome. Segundo, ele nunca mais andou direito. Quer dizer, sabe o que, pastora? Que antes ele andava, corria, fazia tudo o que tinha que fazer. Não tinha encontro com Deus, então não lembrava do Deus que o tocou, o Deus da sua aliança. A partir daquele dia, ele não dava um passo sem lembrar do toque do Senhor. Quer dizer o quê? Sem ti nada eu posso fazer. Não é porque você pode comprar que você deve comprar, Deus te autorizou. Não é porque você pode fazer que você deve fazer, Deus te mandou fazer. Eu ando na dependência, eu ando mancando. A partir daquele dia, ele aprendeu a não confiar em um homem que não manca. Tudo porque ele teve um encontro com Deus. E esse encontro mudou a vida dele. Transformou a natureza dele. Porque Deus quer pegar a gente por dentro, irmão. É por dentro, sabe? Quer trazer a existência de quem nós somos. Depois aquela mulher foi tocada por Jesus, a água da vida transformou a vida dela. E eu podia citar tantos outros homens que Deus transformou aqui. Mas a pergunta é: será que eu estou disposto a lutar com Deus? Será que eu estou disposto a deixar Ele passar no meu poço, no meu lugar de vergonha? Será que eu estou disposto a reconhecer para Ele que eu não tenho água fresca há muito tempo? Eu não tenho água fresca, que eu tenho uma água morna, que eu levo ela e pego ela no domingo, mas chega no sábado já está morna de novo, e eu não tenho que entregar para as pessoas, por isso minha vida é vazia, e por isso eu estou buscando suprir com outras coisas que não está dando certo, e eu estou tentando assim mesmo, porque na verdade todo mundo está fazendo a mesma coisa. E se me pressionar muito, eu vou falar que é assim que todo mundo vive na América, eu vou viver também. Finalizo aqui. Deus não nos chamou para sermos fugitivos espirituais. Caim se torna um errante na terra e um fugitivo porque não quis consertar o altar com Deus, nem o altar com seu próximo. Por isso ele fugiu e começou a construir algo que Deus não mandou ele construir. Então todo fugitivo espiritual, ele vai construir, vai ter como extrato de vida uma construção que Deus não autorizou fazer. Deus nos chamou para ser filhos. E é essa hora que a gente fica de pé e ora. Feche seus olhos diante de Jesus, faça uma oração com Ele. Faça oração com Ele. Jesus falou conosco hoje. Coloca a sua vida diante dele e fala: Jesus, eu estou aqui para receber um toque que a terra não pode me dar. Nada mais satisfaz. Nada mais. Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Coloca a mão sobre o seu coração. Jesus, hoje o Senhor me despertou para algo. Hoje o Senhor me despertou para um caminho de volta, um techuvá, voltar à origem, voltar ao lugar do encontro, voltar ao jardim, voltar ao lugar da entrega. Pai, se por algum motivo eu, os meus irmãos, deixamos esse lugar, Pai, nos traz de volta hoje. Hoje é uma isca, hoje é uma âncora, hoje é um anzol que nos fisgou, Pai, para voltar para o Senhor de uma maneira sobrenatural, para nos alinharmos com a Tua vontade, viver a Tua bondade, Pai, para de fato provar e ver que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho 2 livros aqui que eu escrevi pela graça de Jesus. Um fala sobre família, a família que eu sempre quis. Fala sobre como viver de maneira bíblica e prática. Tá todo mundo querendo fazer família dar certo, mas muitas vezes vive de maneira prática, mas não bíblica. E às vezes vive de maneira bíblica, mas não prática. A gente colocou aqui, eu e minha esposa, alguns princípios básicos para isso. E o outro livro é Terra Prometida. Alcançando e vivendo o propósito de Deus para a tua vida, numa jornada de 90 dias de devocional. Eu tenho certeza que não vai só abençoar a minha vida, vai abençoar a sua vida. Eu tenho visto pessoas sendo abençoadas por isso, de maneira sobrenatural, e a gente trouxe esse material para poder abençoar você e você ser construído naquilo que Deus te chamou para fazer. Quero agradecer o pastor Henrique, o pastor Anderson, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder conhecer mais uma parte da família do corpo de Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês foram abençoados nessa noite? Amém, amém. Feche seus olhos mais uma vez. Eu não quero sair daqui sem fazer essa oração com você. Coloca a mão no seu peito e repita uma oração comigo. Fale assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida, Pai, e nunca tire de lá, Pai. Repita essa oração comigo também. Pai, eu que andei nos teus caminhos, arrependido hoje eu volto, Pai, para nunca mais sair desse lugar, Pai. Pai, se você fez uma dessas 2 orações, eu quero te conhecer. No 3 eu quero que você levante sua mão bem alto, se você está aceitando Jesus como Salvador, ou se você está voltando para os caminhos do Senhor. Eu conto 1, 2, 3, se alguém no nosso meio, levanta sua mão querendo te conhecer. Se você está aceitando ou voltando aos caminhos do Senhor. Amém, amém, amém. Para você que está online também, você faz parte disso. Escreva aí, hashtag eu decido por Jesus, que o nosso moderador vai estar entrando em contato com vocês, nos conectando com vocês, e queremos te conhecer também. Amém? Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu olho para você, eu vejo o Senhor falando comigo muito forte. Ele tem prazer quando você vai buscar a presença dele. Amém. Ele para tudo que ele está fazendo para olhar aquilo que você está buscando na presença dele. Porque você não só vai ali para cumprir um momento. Você entra na presença do Senhor porque você ama estar naquele lugar. E o Senhor, ele honra você por isso. Ele ama quando você entra na presença dele. E ele tem muito mais para fazer na sua vida. Se prepara que o Senhor vai te levar para as nações. Que o Senhor vai te levar em lugares aonde você nunca imaginou. Eu vejo você passando em lugares, pessoas sendo curadas, movimentos muito maravilhosos, pessoas que vão buscando cura, que vai estar ali. Muitos deles já até negaram a Jesus, mas com essa graça que o Senhor derrama sobre você, pessoas vão se reencontrar com Jesus através da sua vida. E eu creio que o Senhor tem pressa e Ele vai fazer, porque Ele honra quando você busca a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vão em paz, siga em paz. Que o Senhor Jesus esteja com você. Tenha uma semana abençoada. Que a graça e a consolação do Espírito Santo. E eu não quero nem